Vamos falar sobre um livro escrito por um psiquiatra forense e professor universitário chamado Robert Simon. O livro, intitulado Homens Maus Fazem o que Homens Bons Sonham, ilumina o lado obscuro do comportamento humano. O autor era americano, nasceu em 1934 e faleceu recentemente, em 2016. Além de professor universitário, ele entrevistava criminosos para saber se eles eram loucos ou sabiam exatamente o que estavam fazendo quando cometeram seus crimes. A editora do livro é a Arte Médica, que também oferece cursos online para pessoas da área de saúde, como psiquiatras, psicólogos e médicos em geral. Infelizmente, essa é a única edição do livro lançada no Brasil em 2008, o que significa que, se você quiser adquiri-lo, pode ser difícil e caro, custando em torno de R$50. O livro possui 12 capítulos, onde o primeiro é uma introdução da abordagem filosófica e metodológica do autor. Einstein não é um materialista, nem um ateu radical, pois o livro contém uma carga religiosa bem robusta, com citações de teólogos, pastores e padres, e ele mesmo fala que para ele existe algo além das conexões neuronais da nossa cabeça que fazem o que somos. O segundo capítulo do livro é sobre assassinos em série, onde o autor fala sobre alguns dos casos mais famosos dos Estados Unidos. O terceiro capítulo é sobre psicopatas, o quarto sobre criminosos sexuais e o quinto sobre stalkers ou perseguidores. No sexto capítulo, o autor aborda violência no trabalho, incluindo casos que não foram amplamente divulgados pela mídia nos Estados Unidos, mostrando como a violência física, sexual e psicológica é comum no ambiente de trabalho. No capítulo 7, Simon fala sobre o transtorno dissociativo de identidade e como isso interfere nos julgamentos dos criminosos, mostrando também sua opinião controversa de que esse transtorno é muito mais comum do que as pessoas acham. Ele também apresenta casos de pessoas com múltiplas personalidades e como isso afetou sua responsabilidade pelos crimes cometidos. No capítulo 8, o autor fala sobre a transmissão sexual nas profissões de apoio, que são as profissões de suporte a pessoas com problemas psicológicos ou psiquiátricos. Essas pessoas costumam ter uma rede de apoio profissional, como psiquiatras, psicólogos, centros de reabilitação, entre outros. No entanto, o que acontece quando um paciente ou uma vítima se relaciona sexualmente com um desses profissionais de apoio? O capítulo 9 aborda o suicídio e apresenta algumas reflexões interessantes sobre o tema. Enfim, o livro de Robert Simon é um estudo profundo e esclarecedor sobre o comportamento humano, que vale a pena ser lido e compreendido. O texto fala sobre assassinos sexuais e destaca um capítulo específico de um criminoso russo que cometeu atos horríveis. Embora o autor tenha um estômago forte, ele achou esse capítulo particularmente difícil de ler. No capítulo 12, o autor discute se esses criminosos são maus por natureza ou se foram destinados a cometer tais atos. Vou me aprofundar mais nos primeiros 4 capítulos e no último, que acredito serem mais interessantes. O autor, Robert, deixa claro sua opinião de que não existem pessoas boas ou santos, e que a dicotomia entre nós versus eles não existe. Todos os seres humanos têm o potencial de se tornarem monstros, e só precisam de um empurrãozinho da vida ou da genética para isso. O fascínio pelo lado obscuro do homem é um reflexo do nosso próprio monstro interior, e se você gosta de documentários sobre crimes brutais, essa é a palavra do Dr. Robert para você. No primeiro capítulo, ele discute a diferença entre loucura e maldade e como isso é um espectro em vez de polos opostos separados por um muro. Ele também fala sobre a universalidade do mal e cita uma frase de George Orwell que diz: "Não existe pecado ou crime do qual eu não possa ser culpado." Podemos ver claramente que o Dr. Roberto Simon acredita firmemente que não existem pessoas boas e que todos nós temos o potencial de explodir. No capítulo sobre assassinos em série, o autor discute algumas características evolutivas que podem levar uma pessoa a cometer assassinatos. Ele menciona o centrismo adaptativo, que é uma característica evolutiva para nossa sobrevivência. Se há uma maçã e apenas 2 pessoas, é natural querer a maçã para sobreviver. Ele usa essa teoria para contrastar com a autorreferência, que diz para não fazer aos outros o que não queremos que seja feito conosco.
Ele também usa a teoria de Freud sobre salvo-referência para falar sobre autorreferência e instinto de sobrevivência. Se você chegou até aqui, quero agradecer de coração por dedicar seu tempo a assistir ao meu conteúdo. Se puder, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. E ative o sininho para receber notificações de todas as novidades que estou preparando para vocês. Agradeço imensamente pelo seu apoio e espero vê-lo em breve nos próximos vídeos. Grande abraço!